E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, atualizações, vamos lá, né? A guerra territorial da Yakuza, né, aumentou, né, nesses 5 anos após a separação da Yamaguchi-gumi. Os Yakuza estão brigando aqui por causa de território, né? A guerra das facções que eclodiu 5 anos atrás, quando um grupo de membros fugiu do sindicato do crime, no caso o Yamaguchi-gumi, por sua prática de exigir grande parte de seus ganhos, se aprofundou, no caso aumentou, né? Os que partiram agora estão lutando entre si também com sua ex-gangue. A turbulência interna no grupo dissidente, o Kobe Yamaguchi-gumi, pode levar à sua implosão, sugerem alguns. O Kobe Yamaguchi-gumi pode acabar se separando, se perder seu poder e dinheiro, disse uma das fontes investigativas. A causa do conflito é conhecida, normal, né? Como é que fala? Brigas internas por dinheiro que o Kobe Yamaguchi-gumi exigem em sua homenagem. Agravado pela atual falta de chefes de gangue. A polícia está observando cuidadosamente os movimentos do grupo, no caso de que se outra guerra estourar entre os elementos do Kobe Yamaguchi-gumi, se reflete em uma série de encontros armados entre eles e o Yamaguchi-gumi nos últimos 5 anos. Houveram, né? A principal causa do problema atual dentro do Kobe Yamaguchi-gumi é o Yamaken-gumi, ao qual o Kunio Inoue, 72 anos, chefe do Kobe Yamaguchi-gumi, pertenceu de acordo com fontes investigativas. Yamaken-gumi é um elemento central do Kobe Yamaguchi-gumi, respondendo por cerca de metade dos seus 1.500 membros do grupo. Mas a partir de julho, chefes de gangues, no caso assim, dos grupos afiliados, têm se encontrado periodicamente. E alguns grupos têm se mostrado sinais de querer deixar o Yamaken-gumi. Um motivo para a falta de solidariedade é que o chefe da Yamaken-gumi, Hiroshi Nakata, 61 anos, está na prisão por suspeita de tentativa de homicídio, em conexão com o assassinato de membros de uma gangue afiliada ao Yamaguchi-gumi. Com a ausência de Nakata, os grupos afiliados ao Yamaken-gumi se dividiram entre aquelas que querem permanecer nele e aquelas que querem sair. Outro grupo afiliado ao Kobe Yamaguchi-gumi, que também fugiu, no caso saiu, é o Ikeda-gumi, com sede na cidade de Okayama. No final de julho, o grupo enviou mensagens a outros grupos anunciando sua saída do Kobe Yamaguchi-gumi. A aparente riqueza do Ikeda-gumi é uma das razões por trás de sua saída, apesar de seu chefe ser um conselheiro supremo do Kobe Yamaguchi-gumi. A polícia está atenta a uma possível fusão com outro grupo que se separou do Kobe Yamaguchi-gumi em abril de 2017. Os movimentos de Yamaken-gumi e do Ikeda-gumi não são um bom presságio para o Kobe Yamaguchi-gumi. Yamaken-gumi forneceu mão de obra enquanto Ikeda-gumi tinha recursos financeiros para sustentar o Kobe Yamaguchi-gumi. Enquanto isso, Yamaguchi-gumi tem seus próprios problemas. Depois que o segundo em comando, Kiyoshi Takayama, 72 anos, foi liberado da prisão em outubro de 2019, a guerra se intensificou com o Kobe Yamaguchi-gumi. 8 dias antes de sua liberação, 2 membros de uma gangue afiliada ao Yamaken-gumi foram mortos a tiros nas ruas de Kobe. Eu vi essa notícia, por incrível que pareça. A polícia prendeu um membro de um grupo afiliado ao Kodokai, um grupo central dentro do Yamaguchi-gumi, a qual Kenichi Tsunoda, 78 anos, chefe do Yamaguchi-gumi, pertenceu. Tsunoda também é conhecido como Shinobu Tsukasa. Em novembro de 2019, um membro do alto escalão do Yamaguchi-gumi foi morto a tiros com um rifle de assalto. Caraca! Em Amagasaki, província de Hyogo. Isso porque a lei de arma de fogo aqui no Japão ela é bem rígida, tá? Escreveu, não leu, o pau comeu aqui, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Nos 5 anos desde a fragmentação do Yamaguchi-gumi, houve um total de 127 incidentes.
até 26 de agosto, relacionados ao conflito armado entre as duas gangues, de acordo com a Agência Nacional de Polícia. E você vê que a polícia não vai lá e não interfere não, você vê que deixa o pau comer mesmo, você só fica investigando para lá, para cá. Em janeiro, as comissões de segurança pública de 6 prefeituras nas regiões central e ocidental do Japão designaram as duas principais grupos como envolvidas em uma guerra territorial e restringiram bastante as atividades desses membros, como proibir qualquer reunião de 5 ou mais membros. Como muitos outros aspectos da sociedade japonesa, os grupos de Yakuza também sofreram financeiramente com a nova pandemia de coronavírus. Você vê, até os Yakuza estão sofrendo. Não podemos exigir dinheiro de proteção de empresas que fecharam suas portas devido à pandemia, disse um membro do alto escalão de um grupo afiliado ao Yamaguchi-gumi. O cancelamento dos fogos de artifícios e, no caso Hanabi aqui no Japão, em festivais de verão, onde pequenos estabelecimentos de alimentos ligados aos grupos têm negócios lucrativos, também reduziram os lucros. Todos os eventos em que normalmente ganharíamos cerca de 10 milhões de ienes, o que dá mais ou menos 94.200 dólares, em 2 ou 3 dias foram cancelados, disse um membro do grupo. Você vê como é que a Yakuza ainda está predominante aqui, você vê como é que ainda gera dinheiro para eles. Enquanto o conflito interno do Kobe e Yamaguchi-gumi origina-se de tensões financeiras, o Yamaguchi-gumi também enfrenta um problema diferente de seus membros, deixando o mundo do crime. No final de 2015, antes da separação, o Yamaguchi-gumi tinha cerca de 10 mil membros, no grupo no Japão, de acordo com a Agência Nacional de Polícia. Mas um ano depois, esse grupo encolheu para 6 mil e no final de 2019 caiu para 4.100. A idade em que um grupo crescia depois de vencer uma guerra territorial acabou. Desculpa o engasgo, tá? Disse o jornalista Atsushi Mizoguchi, que há muito faz cobertura de grupos de Yakuza. Mesmo que o Yamaguchi-gumi pareça estar em uma posição dominante agora, não há mudança na tendência de longo prazo de seu poder de enfraquecimento. Mas civis inocentes ainda correm o risco de se ferirem em conflitos territoriais, disse um advogado que trabalhou para eliminar os grupos organizados. Mesmo que o número de membros de gangues, no caso assim, dos grupos e as fontes de receitas diminuam, as organizações ainda consistem em uma existência perigosa para os residentes, disse Moto Kakizoi, advogado na província de Hyogo. Enquanto esses grupos continuarem a existir, guerras territoriais estourarão e os cidadãos comuns sofrerão os danos. Observando que o Yamaguchi-gumi e o Kobe Yamaguchi-gumi ainda estão ativos em outras prefeituras, fora das 6 designadas como envolvidas nas guerras territoriais, Kakizoi disse que há uma necessidade de medidas abrangentes que limitem a própria existência dos tais grupos e suas atividades. É uma coisa que é difícil de acontecer, porque você vê que isso é uma coisa que já faz parte da sociedade japonesa. Você vê que, desde quanto antes de eu nascer, olha que já tem muito tempo, tá? Não vou falar a idade. Já existia isso, E você vê que é bem lá para trás. Então é uma coisa que está muito enraizada, aqui no Japão. E você vê que traz fascínio, Você vê que vê aquelas pessoas tatuadas, esse tipo de coisa. Você vê que traz medo até hoje. Você vê que tem muitos lugares que não deixam entrar pessoas tatuadas. Independente seja lá qual tipo de tatuagem for, eles não deixam. Como eu já relatei em um outro vídeo, também passei por isso. Eu tenho minha tatu sem vergonha, que você vê que não tem nada a ver parecida com o Don Yakuza. Muito pelo contrário, é totalmente diferente. Mas já falaram pra mim, você não pode ficar aqui se você não cobrir sua tatuagem. Eu falei, então tá, sayonara pra vocês, meu dinheiro vocês não ganham. Fui. E é bem por aí. Então acontece, infelizmente, aqui no Japão em alguns lugares. Eu não fui exceção, nesse caso. Mas é isso aí, Vivendo e aprendendo. Se gostou da matéria, deixa seu like, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. E conhecimento é poder, Isso ninguém rouba de você. E evita da gente ser enganado também. Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.